Shalom, queridos. Hoje nós temos o livro do profeta Malaquias. Louvado seja Deus. Malaquias exerceu seu ministério no quinto século antes de Cristo. Cerca de 100 anos após Ciro ter emitido o decreto em 538 a.C., que permitiu aos judeus retornarem do exílio para Judá. Em resposta aos ministérios proféticos de Ageu e Zacarias, os judeus repatriados reconstruíram o templo, concluindo em 515 a.C. Casas foram reconstruídas. Provavelmente no tempo de Malaquias, o muro de Jerusalém estava sendo reconstruído ou já havia sido concluído pela equipe de Neemias. A vida não era fácil. Os judeus estavam sob domínio político da Pérsia. Era um título persa, também usado em Esdras. As colheitas eram ruins e sujeitas a danos causados por gafanhotos. Como diz Malaquias 3:11, a maioria dos corações estavam indiferentes ou ressentidos para com Deus. Tanto o sacerdote quanto o povo violavam as estipulações da lei mosaica em relação a sacrifícios de dízimos e ofertas. O povo insatisfeito, zangados com Deus, como se Deus tivesse culpa deles pecarem insistentemente. E agora está tanto sacerdote quanto o povo violando as estipulações da lei mosaica em relação aos sacrifícios, dízimos e ofertas. Imagine que situação. A esperança do povo nas promessas da aliança de Deus havia diminuído, como evidencia por seus casamentos com pagãos. Eles estavam tão desistidos que estavam casando com pagãos. Havia divórcios e ambivalência moral geral. A referência de Malaquias a um governador persa, Malaquias 1:8, mostra que o livro foi escrito após 538 a.C. A maioria dos estudiosos concorda que o livro de Malaquias foi escrito por volta de 450 a 430 a.C., pelas seguintes razões. A repreensão de Malaquias à má prática dos sacerdotes no templo mostra que o templo havia sido reconstruído e o sacerdócio restabelecido. As condições morais e espirituais abordadas por Malaquias eram semelhantes às encontradas por Esdras em retorno em 458 e Neemias, que retornou em 444. Isso incluía casamentos com gentios, falta de apoio do povo aos levitas, opressão aos pobres. Nós temos a referência de Neemias 13:10, Neemias 5, de 4 a 5. O Malaquias estava se dirigindo à mesma geração a que Esdras e Neemias falaram, ou Malaquias falou a uma geração posterior, algum tempo após as correções de Esdras e Neemias. Tradicionalmente, Malaquias significa meu mensageiro. Tem sido visto como o último profeta do período do Antigo Testamento antes de João Batista,
cujo ministério Malaquias previu. Malaquias 3:1 já previa o ministério de João Batista. No entanto, muitos argumentaram que a palavra de Malaquias em grego, no hebraico, é uma designação anônima, não um nome pessoal. Eles apresentam 4 razões para apoiar essa visão. Que mal aqui, porque aqui não está falando nossa língua, não vou saber pronunciar bem, mas que significa Malaquias, o mal aqui, não é propriamente uma forma de nome, porém nenhum outro livro profético na Bíblia é anônimo. Possivelmente, mal aqui é uma contração de uma forma mais longa de Malaquias. O Targum, tradução e paráfrase aramaica do Antigo Testamento, não considera Malaquias em Malaquias 1:1 como um nome pessoal. No entanto, o Targum acrescenta que este mensageiro era Esdra, uma visão que tem pouco apoio. Pouca gente apoia essa visão. Poucos estudiosos acreditam nisso. Uma vez que mal aqui é uma designação anônima em Malaquias 3:1, deveria ser o mesmo em 1:1. No entanto, é mais provável que mal aqui anônimo em 3:1 seja um trocadilho com o nome do profeta em 1:1, em capítulo 1, versículo 1. Outra sugestão de alguns estudiosos é que o livro de Malaquias fosse uma das 3 revelações anônimas, os outros 2 sendo Zacarias 9:11 e 12:14, anexados ao fim dos profetas menores. A base para essa visão é que a palavra Massá, fardo oráculo, introduz cada uma dessas 3 partes das Escrituras. Zacarias 9:1, Zacarias 11:1, Malaquias 1:1. No entanto, a forma como Malaquias introduz seu livro é diferente da maneira como Zacarias introduziu suas 2 visões. O conteúdo do livro de Malaquias indica claramente que foi escrito por um profeta. Nada se sabe sobre a sua linguagem familiar e ele não é mencionado pelo nome em outros lugares da Bíblia. O estilo de Malaquias é diferente dos outros profetas escritores. Em vez de fazer proclamações diretas, Malaquias usou um estilo dialético ou disputacional. Nesse estilo, ele introduziu cada uma de suas mensagens por uma acusação ou comando dirigido ao povo. Malaquias, então, caracterizou o povo questionando 5 das suas acusações. Em seguida, ele ofereceu provas de que cada acusação estava correta. Esse estilo foi uma maneira apropriada de confrontar os israelitas apáticos. A mensagem de Malaquias é semelhante à dos outros profetas, A bênção da aliança requer fidelidade à aliança. À medida que as pessoas de cada geração obedeciam aos requisitos da aliança mosaica, participavam das bênçãos fundamentadas na incondicional aliança abraâmica. A obediência à lei era recompensada com a bênção na terra prometida. A desobediência, por outro lado, trazia uma maldição ao povo e, eventualmente, o exílio. Esta aliança regulava o relacionamento de Israel com Deus,
ao longo da antiga dispensação. A mensagem de Malaquias aplicou a aliança mosaica como aos problemas de Israel pós-exílico, problemas de negligência, conveniência e desobediência aberta. Por trás desses problemas havia uma falta de perspectiva adequada sobre a fidelidade da aliança de Deus e a perda da esperança de que o reino seria estabelecido. Isso levou a uma infidelidade generalizada, afetando o culto do povo no templo e as relações conjugais em suas casas. Malaquias apontou para os tratos passados, presentes, futuros de Deus com Israel, a fim de renovar sua perspectiva, estabelecer sua esperança e motivá-los a uma adequada fidelidade à aliança. Então, temos aqui situação difícil, o profeta está vivendo. O pior de tudo é que estava uma infidelidade generalizada, afetando o culto no templo e as relações conjugais em suas casas. Claro, se há problema na família, há problema no templo. Quando há problema no templo, é porque está havendo problemas na família. Por isso, nós devemos estar bem cuidadosos em relação aos lares. Por isso mesmo que nós aprendemos lá em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 a 9, que nós devemos ter na nossa casa constantemente a palavra sendo lida, estudada e praticada. É isso que Deus começa lá no Pentateuco, no 5º livro do Pentateuco. São os primeiros livros da Bíblia, é ali onde Deus falou diretamente com Moisés. E esse livro é a base de toda a Bíblia. O que está acontecendo aqui nesse tempo de Malaquias? Com esses problemas de não ter uma adoração, o culto ser um culto que não estava agradando a Deus no templo e as famílias detonadas. Por causa dessa falta de estar com o livro santo. Porque o conselho de Deus, qualquer palavra dele, de Gênesis e Apocalipse, tem que ser praticada. Não somente a pessoa ler, mas praticar. Deus falou com eles que não se apartasse do livro quando entregou a Josué. Josué capítulo 1, versículo 8, não se aparte do livro. O conselho foi esse. E todo o problema de Israel, desde o princípio, é porque não queriam ouvir Deus. Ler a Bíblia é ouvir Deus. Então, eles fizeram isso e a igreja quer imitar. A igreja gosta muito de chegar no templo e ouvir o profeta lá pulando, saltando. Um profeta que já estudou a semana toda e provavelmente estudou só para pregar, mas também não tem intimidade com a Bíblia, não tem na sua casa a leitura constante da Bíblia. Pela manhã, no lugar secreto, um capítulo, ao meio-dia, enquanto descansa o almoço, outro capítulo da Bíblia, lendo por amor, lendo porque quer ouvir Deus, não somente para pregar. Então, detonou tudo. Profetas pregando, estudando a Bíblia só para pregar, e o povo viciado é só ouvir o que o profeta fala, que certamente se ele estudou a Bíblia para pregar, está pregando a Bíblia, está ótimo. Só que não é só isso. Não é somente ouvir uma mensagem, sair, a gente perguntar qual foi o capítulo, não sabe. Qual foi o assunto, não sabe. Só sabe que foi ótimo culto. Nem um caderninho para anotar o que o profeta está falando não traz. E aí estava tudo mal, muito mal. Agora, graças a Deus, desde maio de 2023, nós estamos com esse ministério restaurado. Porque onde tem a palavra, há restauração. Então, o Senhor está nos ensinando a ter famílias onde seus filhos sentam para estudar a Bíblia, fazer o culto doméstico, toda a família junto fazendo o culto doméstico. As crianças sendo transformadas, porque se ensinar a criança o caminho que deve andar até envelhecer, ela não vai se desviar dele, como está escrito em Provérbios 22, 6. Então, matamos vários coelhos de uma cacetada só. Resolvemos ter intimidade com Deus no lugar secreto, incluindo a leitura da Bíblia, do primeiro capítulo do dia.
Resolvemos deixar o jornal para lá, porque Deus já nos falou que nesses dias tem muita miséria mesmo. Não precisa a gente ver na televisão as misérias quais são. Só basta saber que é muita coisa ruim e que a gente tem por obrigação orar. Então, depois do almoço, senta-se, ora por tudo aquilo que está acontecendo lá nos jornais, as notícias malignas. A gente já ora sem saber, não precisa olhar, só basta orar, já sabe que é tudo que não presta. E depois vai ler a Bíblia e sai para o trabalho ou vai cuidar das atividades do lar, já pensando em tudo que leu meio-dia. E isso sem contar que quando leu no horário da manhã, no lugar secreto, passou a manhã pensando no que leu, meditando no que leu. E à tarde, depois do almoço, vai meditar durante a tarde no que leu meio-dia. Quando chega a noite, senta para fazer o culto doméstico com toda a família, outro capítulo. Então eu creio que agora estamos em uma nova dimensão. Lendo a Bíblia, não para estar no microfone pregando, somente por isso. Mas lendo a Bíblia por amor à Bíblia, acreditando no que Deus falou em Josué, capítulo 1, versículo 8. Não se apartar do livro, não tirar as palavras do livro da sua boca. Louvado seja Deus. E é por isso que aqui Malaquias está passando por essa situação, né? O povo todo desconectado, não sabe mais nem como cultuar a Deus, no templo sem saber nem o que vai fazer para Deus. E nas suas casas, com os lares detonados, com a vida conjugal detonada. Claro, sem a palavra nós somos nada. O sustento de cada casamento é a palavra. O sustento dos filhos, obedecendo aos pais, é a palavra. O sustento dos pais, não provocando a ira dos filhos, é a palavra. Não tendo isso, está tudo desfeito. Era o que nós estávamos. Era o que estava acontecendo conosco. Graças a Deus, desde maio de 2023, Deus mudou a nossa história. Nós resolvemos amar de verdade a palavra de Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.